paz do Senhor Jesus, amém, queridos? A paz do Senhor para a igreja, amém, queridos? Quero tributar a Deus a honra, a glória, o louvor e a majestade, sabendo que tudo é dele, por ele e para ele. Sem ele nada do que foi feito seria feito. E a gratidão a Deus pela liderança dessa igreja, ao pastor Adriano, prazer conhecê-los de perto. Deus abençoe. E nessa feita já trago a paz do Senhor do meu pastor, meu querido pastor Jacques Palpino, pastor Cláudio Palpino, a vocês, tá bom? Deus continue em tudo nos abençoando e que a lâmpada de Israel se apague sobre a vida de vocês. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, que estão aqui, pela vida de Saadia, que já me antecedeu, e fica difícil de pregar depois de Saadia. O nome dela já é forte, né? Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs. Prazer conhecer as irmãs de perto também. Fica a minha gratidão a todos os envolvidos nesse evento, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você fez pela obra de Deus, tenha por certo que Deus não vai lhe devolver na proporção que você entregou. Ele sempre vai lhe devolver numa medida recalcada e sacudida. Bom? Queridos, eu quero, para quem não me conhece, eu sou lá de Maceió, Alagoas, congrego na terra que vocês façam férias. Se ainda não foi, eu já profetizo que vai. Glória a Deus, tá bom? Eu congrego na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, meu pastor, pastor Jacques Palpino, minha pastora é a pastora Cláudia Palpino. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir lá, aparece lá na nossa igreja, tá bom? Congrego lá na sede. E se assim vocês quiserem, você pode nos acompanhar no Instagram lá da Igreja Tebrais Alagoas, para quem quer conhecer mais de perto, porque o negócio está tão sério que os falsos é verdadeiro e os verdadeiros são falsos, né? Mas eu quero louvar a Deus que ainda há verdadeiros adoradores. Louvar a Deus pela vida da irmã Lucimares, juntamente com ela, seu esposo. Deus abençoe, foi uma honra conhecê-los. Querido, mas eu fico aqui ainda hoje e amanhã, vocês vão ter que me aguentar. Tá bom? Glória a Jesus. Me aguenta aí, por favor, até amanhã. Depois eu libero vocês, tá bom? Já com a sua Bíblia aberta, de pé, pegue ela, abra ela no texto escolhido. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Quando você encontrar, você me dá um sinal dizendo amém. Amém. Quem ainda não encontrou, peça misericórdia. Eu vou ter misericórdia de vocês, porque eu ia para amanhã, tá bom? Glória a Deus. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. A partir do verso 1, eu quero louvar a Deus, porque a pastora Lirane foi bem misericordiosa comigo, deixando eu pregar para o meu, porque esses varões. Obrigado, pastora Lirane, que Deus use, né? Tanto o pastor Richard, tanto o pastor Wallace. É porque o nome deles são americanizados, aí fica difícil de falar, gravar bem assim, né? A turma da misericórdia já achou? Amém. Diz o texto: e aconteceu que, apartando da multidão para ouvir a palavra de Deus. Calma, gente, eu vou recapitulando, tá bom? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhemos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes a rede. Se você puder colocar sua Bíblia sobre o seu assento,
você já coloca. Se você tem comunhão com a pessoa que está do seu lado, você segura na mão dela, por favor. Tem alguém agradável aí do seu lado para segurar na mão? Segure na mão dessa pessoa agradável que está do seu lado e com o olhar de profeta, com a autoridade de homem e de mulher de Deus que carrega a presença de Deus, você vai olhar bem na menina dos olhos dele, independentemente se ele for crente ou não, profetize do mesmo jeito, tá bom? Glória a Jesus. Diga para ele: não tem crise que não revele propósito. Não vale com vontade, porque não tem crise que não revele propósito. Diga para ele: já que emprestou o barco, agora se prepare para algo maior. Daquele que entrou no teu barco vai te dar. Daquele que entrou no teu barco vai te dar. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, essa noite por essa palavra. Senhor, se o Senhor não fizer, eu não faço. Mas como eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, eu quero te pedir, Senhor, que toda retaliação no mundo espiritual já caia por terra em nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, todo demônio agora, onde estiver na região, Senhor, deste culto, pega a sua bagagem e saia dessa atmosfera desse culto, porque nesse ambiente, Senhor, só tem espaço para o teu Espírito. Nesse ambiente só tem espaço para a tua presença. Nesse ambiente só tem espaço para o Senhor operar milagre, como já foi cantado aqui. Senhor, que todas as cadeias essa noite caia por terra, mas que onde estiver alguém disponível a ouvir a tua palavra, abrir o coração e entender a tua voz, permanece, Senhor, falando conosco. Se essa noite o Senhor quiser curar, cure. Se essa noite o Senhor quiser libertar, liberte. Se essa noite o Senhor quiser salvar, salve. Se essa noite o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo, batize. Senhor, o povo é teu, a casa é tua. Fique à vontade, ainda essa noite, Senhor, eu te devolverei a glória. E você senta adorando, sente adorando. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Queridos, é o 12º ano do ministério, juntamente com o aniversário das irmãs. Isso, pastor. 12º ano. Não é um dia, não é um mês, não é 12 horas, não é apenas 12 meses, que é um ano. Estou falando de 12 anos, uma fase já de adolescência, tanto para o ministério quanto para as irmãs que estão aniversariando hoje. E não é só um culto comum, mas é um culto festivo. E se tem uma coisa que nosso Deus é um Deus festeiro. Se bem que quando Deus levanta Moisés, ele vai dizer para Moisés no capítulo 5 do livro de Êxodo, que vá até Faraó e diga a Faraó: liberte meu povo para prestar um culto de adoração a mim no deserto. Perceba, Deus é tão festeiro que Israel tinha um calendário só de festa. Irmã Gal, a senhora não está pregando heresia, não. Levíticos capítulo 23, se você for lá, você vai ver o calendário anual de festa dos judeus. Aleluia, era a festa da Páscoa, a festa da primícia, a festa dos pães asmos, festa das barracas, era muita festa. Nascia um menino, já era motivo de festa. Casamento, motivo de festa. Tudo para um judeu é motivo de festa. Tanto é que não só é Deus que é festeiro, o Jesus, o Filho, também é festeiro, porque foi exatamente em uma festa de casamento que Jesus inicia o seu ministério com um milagre. Foi o primeiro milagre de Jesus, se deu em uma festa de casamento. Irmã Gal, o Deus é festeiro, o Filho é festeiro, o Espírito também é festeiro, sim, porque a descida do Espírito Santo se deu na festa de Pentecostes. Então eu quero lhe dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está nessa festa simplesmente porque eles gostam de festa. Eu não sei com que sentido você veio a esse culto, se foi para ver as irmãs bem vestidas, se foi para ver uma pregadora que vem de fora. Não, seu objetivo tem que ser ao anfitrião da festa, ao dono da festa, aquele que tem poder de fazer além daquilo que você pediu ou pensou. E eu quero dizer que aqui não é apenas um culto, estamos fora do
palavra, por causa dos ensinamentos que ele carrega. Aleluia, que bom que nossa geração não se levante pelo oba-oba, como já foi cantado aqui, porque pararam de falar do céu. O evangelho é simples, o evangelho não precisa de maquiagem, o evangelho não precisa de palavras difíceis, o evangelho só precisa ser evangelho. Eu me lembro que as ministrações de Jesus nunca foram difíceis. Jesus subia no monte, a pregação de Jesus, sermão de Jesus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a multidão seguia Jesus, a multidão caminhava quilômetros para ouvir a palavra de Jesus. Mas para que Jesus, porventura, traga um pouco de exagero para cá, a multidão está apertando o próximo lado. Jesus pode ser pisoteado, Jesus pode ser até cair dentro do lado a ponto de se molhar, porque a multidão é grande. Então, para ele não acontecer certo tipo de acidente, ele viu 2 barcos. Não é que na praia não tinha só 2 barcos. Eu estou dizendo que diante de alguns barcos que está lá, o texto em Lucas vem nos trazendo dizendo que viu Jesus estar 2 barcos junto à praia do lago. Tinha muitos, mas ele viu 2. Eu vou repetir: tinha muitos, mas ele viu 2. Você não tem noção do que Deus já viu ao teu respeito. Então não precisa se preocupar, porque na praia pode ter muitos barcos, mas o que Jesus precisava ver ao teu respeito, ele já viu. Então está junto da praia do lago 2 barcos. Pelo que ele, quando viu, chamou a Pedro e disse assim: me preste o teu barco. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e havendo descido deles os pescadores que havia a noite toda pescaram, e já estavam lavando suas redes, e entrando ele em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu a Simão: afasta o barco da terra e coloca um pouco lá para trás. Escute bem, Jesus viu 2 barcos, mas só pediu de cima. Ele pede o barco de André e de Simão, porque Pedro, André eram irmãos, e Tiago e João, que também eram irmãos, tinham uma empresa de pesca. Então eu vou conjecturar para você entender. Imagina crente mal criado que quer ser visto, e quando Jesus vê os barcos lá, aí pede logo de Simão. Se fosse Tiago e João, ia dizer: por que não pediu o meu logo dele? Por que não meu barco em cima dele? Isso parece estranho para você? Imagina só Pedro dizendo: por que logo meu barco não pediu de Pedro, o de Tiago e de João? Por que tem que ser eu? Então vou conjecturar numa linguagem mais fácil de entendimento. Tem pessoas que não têm maturidade suficiente para entender e respeitar a vez do próximo. Tem pessoas que não têm maturidade suficiente para entender: o tempo é dele, a hora é dele. E eu vou ficar me sentindo rejeitado por isso? Não. Porque se a vez é de Pedro e de André, uma hora a minha vez chega. Então não queira se precipitar. Isso não significa que Jesus deixou de fora o barco de André ou melhor, o barco de Tiago e de João. É que a vez, por enquanto, é de Pedro
da terra e coloca ele mais para lá. Eu gosto disso porque Jesus entrou e depois pediu. Eu gosto desses seus verbos. Ele entrou e pediu. Raras vezes você vai ver Jesus pedir a não ser fazer. Mas agora ali que ele pediu, ele está dizendo: afaste daqui e coloque lá. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se molhe, empurre, se esforce, vale aquilo que te pede. Entenda bem, Pedro está saindo de uma noite frustrada. É Lucas que está dizendo. Ele passou a noite inteira pescando e agora está Jesus na beira da praia por causa de uma multidão que o aperta. Além de pedir o barco, ele está dizendo: empurre para dentro da água, se molhe, saia do rasgo. Deus levante uma geração que não tenha preocupação de que se precisar molhar o pé molhe, que se precisar molhar a saia molhe, que se precisar molhar a calça molhe. Que Deus levante obreiros e obreiras que não querem estar depois da morte frustrada dizendo: não vou mais tornar a fazer, não quero mais saber de obra. Que Deus levante obreiros que mesmo depois da noite frustrante obedeça a voz de quem está pedindo barco, se molha outra vez. Eu gosto do texto de Josué, quando Deus vai fazer, aleluia, o Jordão se abre pela primeira vez. Os sacerdotes tinham que colocar a arca da aliança no ombro, botar o pé na água para o Jordão ser dividido. Sabe o que é isso? Enquanto tiver sacerdote com o pé molhado, tem gente atravessando o Jordão. Sabe o que acontece? É que tem gente que quer só ter, mas quer só ser, mas não quer ter, ou quer só ter, mas não quer ser. Eu quero ter título, mas não quero molhar o pé. Eu quero ter destaque, mas não quero me molhar. Eu quero aparecer, mas não quero ter que empurrar barco. Porque se eu empurrar barco, eu não vou, afinal de contas, é só empurrar barco para alguém. E eu vou ficar molhado outra vez, depois de uma noite frustrante. Assim diz o Senhor: você não tem noção do que esse empurrar de barco vai trazer na tua vida. Você não tem noção desse empurrar de barco vai trazer na tua história. Quem está te olhando está dizendo: poxa, depois de uma noite frustrante, além de ele pedir meu barco, ainda está dizendo: empurra. Pedro obedece. Ele não questiona. Por que ele tinha que pedir primeiro meu barco? Tinha Tiago e João aí, por que ele pediu de Tiago e João? Por que ele tinha que pedir logo meu barco? Além de pedir meu barco, ele ainda está dizendo: empurra. Empurre quando você tiver que empurrar. Se molhe quando você tiver que se molhar. Porque ele ainda está pregando e a pregação ainda não terminou. Ele não te pediu teu barco por um acaso. Ele não pediu para você empurrar de propósito, não. Ele sabe a noite inteira que você passou. Salmo de número 30, verso número 5, o texto diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você não tem noção do que o dono, aleluia, desse mar, dessa praia entenda. Olha a geografia do mar de Genezaré: 23 quilômetros, aleluia, de comprimento, 14 de largura. E Jesus vai entrar na geografia que sabe aonde os peixes estão e manda lhe dizer: eu vou te colocar na geografia certa. Você sabe de pesca, mas não entende geografia. E o dono do peixe, o dono da água e o dono da geografia está dizendo: empurra, porque depois de se empurrar, você não tem noção da surpresa que chega. Empurrar barco não é para quem quer entender, é para quem obedece. Empurrar barco não é para quem quer aparecer, é para quem é obediente. Empurrar barco não é para quem briga por cadeira, é para quem está disposto a obedecer. Empurrar barco não é querer título ou querer ser ovacionado no meio de pessoas. Empurrar barco é para quem depois de uma noite triste está dizendo: aleluia, vou empurrar porque não faça por causa do pastor Adriano, faça porque Jesus pediu teu barco. Não faça por causa da pastora Adriane, porque quem te pediu teu barco não foi o pastor nem a pastora, foi Jesus. Jesus entrou no
eu sou expert em pescaria. Eu nasci nessa região porque Pedro, Galileu, ele mora nessa região de Betsaida, junto com Tiago e João, na mesma região. Então Pedro está dizendo para Jesus a linguagem comum dele, a especialidade que ele sabe, sem saber o milagre que está prestes a acontecer, porque até então ele não é discípulo, ele é ouvinte também. Ele está dizendo para Jesus: mestre, nós pescamos a noite inteira. Quando ele diz esse mestre, ele não está dizendo mestre Rabone, ele está dizendo epistata. Não é mestre Rabone, mestre epistata. Se fosse pela minha experiência, Pedro está dizendo, eu não tornaria a mar, porque eu sei que o mar não está para peixe. Se fosse pela minha experiência, eu jamais pegaria esse barco, entraria nele de novo e tornaria o mar alto, porque eu sei como pescador experiente e sei a hora que o peixe está lá, sei quando o mar está para peixe, mas essa feita e principalmente essa hora do dia pela manhã é que o peixe não tem a mesmo, mas sobre epistata, sobre quem tem autoridade de mandar a boca. Você foi a primeira vez, porque você foi sem uma palavra de alguém que tinha autoridade para dar ordem. E se eu te disser que eu tenho autoridade do céu para dizer, tente outra vez. Aleluia! Bata naquela porta outra vez. Faça aquele exame outra vez. Volte a fazer aquela faculdade outra vez. Não, volte a fazer. Parece simples, mas para alguém criar calma, desistir, de dirigir porque não passei na prova, volte a fazer aquela prova outra vez. Volte a fazer o exame de gravidez outra vez. E mandar fazer você exposta, porque depois de uma noite toda pescando, todo mundo já me viu lavando a rede, mas você está debaixo de uma ordem de quem tem poder.
peixe tinha muito, porque pescador sabia. Ele diria: eu fico exatamente onde eu estou. Mas como o Senhor tem poder para dar ordem, é sobre a tua palavra. Venha comigo, Pedro. Isso aqui é mais fácil do que você imagina. Pedro não está entrando no culto e dizendo: eu fui curado, recebi um milagre. Porque quem tem fé não é quem foi curado para receber milagre. É quem ainda não recebeu, mas ainda tem fé para estar e receber. Ele não vai pegar a palavra e vai dizer: Senhor, eu vou lá porque eu tenho fé, não. Para receber, não. O texto está dizendo que Jesus estava pregando a palavra. Enquanto Jesus pregava, Pedro lavava as redes. Enquanto Jesus pregava, a fé de Pedro foi estimulada. Ele está dizendo: Senhor, eu vi o que foi que o Senhor pregou dentro do meu barco. É sobre o poder da palavra que foi pregada aqui que eu estou voltando. Então eu posso melhorar, gente. Chega de ciclos repetidos na sua vida. Eu melhoro. Chega de ciclos repetidos na sua vida. Uma vez você tentou e não deu certo. Uma vez você tentou e foi decepcionado. Uma vez você tentou e foi frustrado. Uma vez você tentou e passou vergonha. Uma vez, mas assim diz o Senhor: a vez que vai acontecer agora não vai ser ciclo repetido, porque eu encerro um ciclo velho na tua vida e começa um ciclo novo. Assim diz o Senhor. E esse ciclo novo que chega não é ciclo de vergonha, não é ciclo de exposição para vergonha, não. Isaías 61, versículo 7: implugada a vossa vergonha, eu, o Senhor, vos darei dupla honra. Eu quero pregar aqui para alguém que tem sensibilidade de ouvir e entender. Não vai ficar trauma nem sequela dessa noite de ilusão. Não vai ficar trauma nem sequela dessa noite de decepção, não. Não vai ficar trauma nem sequela de uma noite ilustrada. Por quê? Porque ao amanhecer do dia já tem o dono da palavra na beira da praia. E ele já pediu a tua rede. E ele não pediu o melhor teu barco igual, não. Assim diz o Senhor: eu peguei o teu barco com um propósito. E o propósito é que eu te coloco na rota do milagre. Eu te coloco na rota do milagre. Se você tem a mão de alguém para segurar, você segura. Se você tem a mão de alguém para segurar, você segura. Se você tem a mão de alguém para segurar, você segura. E diz para ele: chega de ciclos repetidos na tua vida. Fala com vontade que isso é profético. Fala, diga: chega de ciclos repetidos na sua vida. Diga: quem pediu o teu barco também sabe da sua necessidade. Diga: quem pediu o seu barco vai te colocar na rota do milagre que você precisa. Diga: dessa vez vai ser diferente. Diga: da primeira vez, fala com vontade, da primeira vez você não tinha garantia de palavra. Diga: mas da segunda vez, quem tem o poder de dar ordem é que está ordenando. Pode voltar naquele lugar que vai ter surpresa. Oh glória! Pode voltar naquele médico que vai ter surpresa. Pode voltar naquela faculdade que vai ter surpresa. Pode voltar para aquele casamento. Não é mais uma vez frustrada, é uma vez de restauração. Oh, quem veio aqui para adorar? Quem veio aqui para adorar agora? Não vai ser mais uma noite com uma porta na cara, não. Vai ser a noite que você vai precisar do barco para te ajudar. Sobre a tua palavra. Não é sobre o testemunho que eu ouvi do irmão, é sobre a tua palavra. Não é sobre o que eu ouvi da boca de fulano, é sobre a tua palavra. Se fosse pela outra ótica humana, Senhor, eu ficaria aqui. Mas pelo que eu ouvi do meu barco, eu sei que o Senhor tem poder para dar ordem e eu vou obedecer. Eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou voltar ao lugar. Na minha visão não tem nada, mas pela tua palavra eu já tenho. Ok? Eu vou trazer os peixes na geografia do teu barco. Quando Deus decide fazer milagre para alguém, não é a gente que vai atrás da bênção, é a bênção que vem até nós. Perceba que especificamente nesse texto Jesus não vai dizer: lance para a direita ou lance para a esquerda. Jesus só vai dizer: volte ao mar. E outro detalhe: alto mar, lugar violento, lugar perigoso, lugar de vento forte soprando, lugar de tempestade açoitando o barco. Jesus está dizendo: é onde te trouxe o trauma e o medo que eu vou pegar no milagre.
puxando a rede dizendo, André, está pesado. Está percebendo o que eu estou percebendo, André? Estou bem. Não, mas será que a rede não engajou? Não, eu estou sentindo que está pesado. Então puxando a rede. Quando puxa a rede, é o texto que está dizendo em Lucas, expressa claramente que a rede está quase indo. A rede não está quase suportando e o barco está quase afundando, naufragando. De sorte que eles têm que chamar o outro barco. E de quem é o outro barco? Tiago e João. Gente, eu gosto de crente em Jesus. Porque Tiago e João, o barco deles não foi escolhido por Jesus. Mas eles não foram para casa bochechudo porque não foram escolhidos. Não procuraram outro ministério porque não foram escolhidos. Não abriram igreja porque no dia da convenção o pastor não chamou o nome deles e colocou outro. Tiago e João ainda continuam na praia. Eu estou dizendo que para quem persevera ainda tem surpresa na praia. Eu estou dizendo que o milagre que vai vir para Pedro e André também vai cair na mão de Tiago e João. Eu estou dizendo que o que vai acontecer na vida do pastor Adriano e na vida da pastora Lilane vai transformar para a terra metropolitana. Eu estou dizendo que vai ter surpresa para quem ficar, vai ter surpresa para quem perseverar. Aguarde, porque vai ter chamada em alto mar para alguém aqui. Procure alguém no seu lado e pergunta: vai correr porque não te chamaram ou vai ficar para ver o milagre? Diga, vai sair frustrado porque não te chamaram ou vai permanecer para viver o milagre? Porque o texto diz que Pedro e André estão dando sinal para outro barco. Poderia ser outros barcos, mas o texto está dizendo outros. Aguarde o sinal de Deus que vem na sua direção. Porque não é porque seu barco não foi escolhido que você vai ficar fora do milagre. Assim diz o Senhor: sociedade feita, sociedade honrada. Aliança feita, aliança honrada. Lembra de Davi e Jonatas? Jonatas morreu. Davi vira rei, mas aliança feita, aliança honrada. Ainda alguém da casa de Israel para que eu possa honrar, da casa de Saul para que eu possa honrar. Por amor do meu amigo Jonatas, ainda tem um. É filho de Jonatas. Aleluia, mas é arejado dos pés. Mas Davi não tinha perguntado se tinha defeito. Davi perguntou se ainda estava vivo para ele poder honrar. Eu estou dizendo para alguém aqui que não é porque seu barco não foi chamado, não é porque seu barco não foi escolhido de primeiro, que você vai ficar de fora. Quem fez um milagre no primeiro barco também vai desembarcar um milagre no seu barco. Então fica na posição, fica na brecha, não sai agora não, por causa da cara feia, porque alguém não suporta o jeito que tu canta, prega ou dirige. Goste quem gostar, apoie quem apoiar. Eu vou ficar na brecha, porque se tem milagre pro barco de Pedro, também vai ter no meu barco. Crentes imaturos. Tiago e João poderiam dizer: não escolheu meu barco, agora que esse de ajuda está me chamando. Vou não. Crentes imaturos. Vitimistas. Crentes que se colocam na posição de vítima. Não escolheu meu barco, não me chamou para ir agora, que está precisando de ajuda, está me chamando. Vou não. Crentes maduros para entender, chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. O que dá para você, dá para mim. A noite não foi para peixe para nós, mas o dia que der para peixe vai dar para todo mundo. Então pode se vitimar, pode ser espírito de coitadinho. Pare de alegria da sua síndrome, alegria de esquecida, de vítima, que ninguém me quer, que ninguém me quer. Chorando, olha pra mim, sobre ele, pulando sobre ele,
Foram sozinhos e chamaram a gente. Foram sozinhos e pensaram no nosso parque agora que está em abundância para me chamar. Coisa linda, gente. É que quem é amigo na crise e depois que ela passa. Eu não estou falando de pessoas fiéis, porque fiel é fácil de achar, o difícil é achar leal. Porque o fiel já é fiel na sua frente. O leal não. Você pode estar aqui na frente, você pode estar a quilômetros de distância, ele vai ser a mesma coisa que é na sua frente. Sinal de amigos no meio do mar, vem. Eles não. Só que o texto diz que ambos os barcos estão quase a afundar, estão quase indo ao pique. Isso mesmo, naufragar, peraí. Eles estão debaixo de uma palavra, as redes estão cheias, mas os barcos estão afundando. Não é a minha fragilidade, não é o que eu carrego de frágil que vai fazer o propósito de Deus afundar. Alguém pega isso? Não é a fragilidade que você carrega que vai fazer o que foi liberado a teu respeito afundar. Porque sobre você repousa uma palavra, que palavra? Volte ao mar alto, tem peixe lá. E as bênçãos de Deus não acarretam dores, não levantam não. Você está sobre uma palavra e essa palavra vai prevalecer na sua vida. Não é a rede frágil que eu carrego que vai frustrar os planos de Deus na tua vida, não. Porque Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus as coisas que não são para aniquilar as que são. Deus está dizendo, não é a tua fragilidade que vai afundar o que eu já liberei sobre a tua vida. Não é a fragilidade que você tem que vai afundar o que você carrega de Deus em sua vida. Voltou ao mar, rede quase rasgando, barco quase afundando, mas sobre eles tem uma palavra. E eu libero para você estar. Não vai ter naufrágio, não vai ter perda e nem vai ter dano, porque o mesmo que precisou do seu barco, pessoas viram você empurrando o barco e não imaginariam que o seu barco seria alvo de um grande milagre. Mas se prepare para a reviravolta que o céu vai dar ao teu respeito, porque o mesmo barco que já sentou Jesus dentro também é o mesmo barco que vivenciará o grande milagre da terra. Agora deixa eu dizer só para você que tem reino de Deus nas veias. Depois que as redes estão cheias de peixe, a empresa sai do vermelho para o verde. A empresa volta a funcionar de novo, pastor Renan. E há quem olhe para o barco dizendo, a noite foi frustrante, mas a empresa voltou a funcionar de novo. Quando pega o meu barco cheio, corre até o mestre e faz o pedido. Afasta-se de mim, porque eu sou pecador demais para ter alguém tão santo próximo. Afasta-se de mim, afastar Pedro. Agora que eu comecei a me aproximar, você quer que me afaste? Agora que eu te trouxe para perto, tu quer que eu me afaste? Hoje você pescou para a tua empresa, mas eu te digo que isso aqui só foi se fosse na nossa linguagem hoje, não se escandalize. Isso aqui só foi um ato profético para te dizer que do mesmo jeito que tu trouxe peixe arrasto, eu vou usar a tua vida para trazer homens para a minha vida. E mas não, eu posso me alegrar com isso só se você tiver DNA de Deus na veia para entender que Deus está dizendo que uma vez eu te pedi um barco vazio emprestado, e dar um barco vazio para Jesus vazio, a emprestar um barco para Jesus vazio é fácil. O difícil é abrir mão de um barco cheio. Eu vou repetir. É fácil, gente. Eu pegar o que eu não tenho, o barco está vazio, Jesus dizer, me dá o teu barco, vou entrar dentro, me empurra para dentro. É fácil emprestar barco vazio, sim ou não? Sim. Agora a pergunta é, e se eu te pedir barco? Você me dá seu barco cheio? Você abre mão? Você renuncia pela minha obra? Quantas das vezes eu te chamei e por muito menos você não me deu o teu barco cheio? Por muitas das vezes eu pedi para você abrir mão de uma noite em casa e você colocando desculpa no teu marido ou no teu filho para não estar no culto, porque você estava de barco cheio. Porque barco vazio todo mundo vem para o culto, barco vazio todo mundo fica crente.
gente. E mandar isso não é mensagem de congresso. Então me diga qual é a mensagem para o congresso. Aleluia. Foi no dia festivo que Deus levanta Ageu e diz assim: olha, aleluia, vocês, aleluia, plantam muito e colhem pouco. Sabe por quê? Porque o que vocês plantam eu coloco no saquinho furado como se estivesse lá. Porque eu sopro o que vocês colhem. Porque é tempo de vocês estarem em nossas casas enxugadas enquanto a minha está deserta, diz o Senhor. E era dia de festa. Deus não escolhe mensagem para festa. Sabe o que Deus está dizendo? Você me presta o seu barco vazio, mas quando ele está cheio você me nega. Você me presta o meu barco vazio, mas quando eu preciso de você com ele cheio, você não aparece, você não se aproxima. Aí cantamos hoje, liberada, eu quero alma. Então me dá teu barco cheio, que eu te dou a alma. Eu não vim aqui mexer com o sentimento de ninguém. Eu vim aqui te perguntar: quem é você de barco cheio? Se Jesus te disse o seu barco cheio agora, indo aqui e agora, você mandaria ele entrar, sentar, empurraria o barco cheio? Jesus está dizendo: Pedro, você pensa que você vai voltar para a igreja? Segue-me. Deixa o barco para lá. Não vai ter nem sentado nesse barco, mas eu vou te fazer um instrumento poderoso de Deus. Através de você, muitas almas se renderão à minha presença. Sabe o que é que Jesus está dizendo para alguém aqui? Até agora você viveu ministério, você viveu ministério terreno, você viveu ministério para milagres da terra, mas a partir de hoje o Senhor está vendo o que eu tenho é com eu e você. No seu primeiro estágio eu precisei do teu barco, mas agora eu preciso é de você. No seu primeiro estágio eu pedi o teu barco emprestado, mas agora eu quero você. Eu quero a tua voz, eu quero teus pés, eu quero teu pulmão, eu quero teu coração, eu quero as tuas mãos. Eu quero a tua disposição, eu quero o teu tempo. Por quê? Porque você tem tempo de estar na internet, você tem tempo de conversar com a melhor amiga, você tem tempo para a tua família. Aí quando chega a noite você deita na cama e diz: ah, Senhor, estou cansada. Aleluia, quem dá resto para Deus, Deus não precisa do teu barco vazio, Ele precisa do teu barco cheio. Esse Pedro oscilante, de um extremo a outro, que ora diz: tu és o Cristo, e ora diz: Senhor, tu não pode morrer. Ora dá lugar para o Espírito, ora dá lugar ao diabo, e é próprio Jesus vai dizer: afasta de mim. É o mesmo Pedro que uma hora está lavando a rede em Lucas 5, e mesmo depois de ser chamado e ter uma promessa, não tem, aleluia, não tem a convicção em si que Jesus verdadeiramente o chamou, e a chamada dele ainda permanece vivo. E porque ele negou Jesus numa fogueira, ele está pensando que o mestre não vai vir para relembrar a chamada. O mesmo que em Lucas 5 lava a rede depois de uma noite frustrada, é o mesmo que já é discípulo em João capítulo 21 e decide não pescar. De novo. Só que agora é diferente. É que agora Jesus já ressuscitou. Mesmo depois de ver ele negar 3 vezes numa fogueira, que não é um deles, não conhece eles e nem sabe o que é que eles estão falando. Jesus chega na beira da praia, no mar de Genezaré, Tiberiades, perdão, acende uma fogueira, pão em brasa e grita: varões, tendes o que comer aí? João, discípulo do amor, já conhece, quem tem intimidade é outro nível. Você só precisa falar e você vai dizer assim: essa fala aí é da pastora Lina. Sim ou não, gente? Quem tem intimidade é assim ou não é? Pela forma que você está falando, quem fala assim é fulano, sim ou não? Quem tem intimidade já conhece até o jeito que fala, até o que vai pensar. Ó, João olha para Pedro e diz, quando já disse: lançai a rede ao lado direito. João diz: é o mestre Pedro. Pedro se lança na água porque estava nu, despreparado, sem saber. Eu neguei ele 3 vezes. Ele me deu a chamada, mas eu envergonhei. Vou voltar a pegar a rede, vou voltar onde tudo começou. Vou voltar para o trabalho, vou trabalhar esse negócio ministério. Não é para mim, eu decepcionei o mestre. E se eu te disser que
Cristense. Não vou entrar no Amovinel, no Ágape, não. Esse detalhe eu deixo para outra hora. Pedro entristeceu porque já era 3 vezes que Jesus tinha perguntado se ele amava. Mas quantas vezes Pedro negou? Ei, quantas vezes Pedro negou? Numa fogueira, sim ou não? Se ele negou numa fogueira, Satanás ouviu ele negar 3 vezes? Jesus acende a chama de novo para dizer: numa fogueira você me negou 3 vezes, mas o fogo ainda está aceso para você dizer o quanto você me ama. Você consegue colocar a mão em cima dessa pessoa e dizer: não acaba dentro do mar? Diga: uma vez você teve que largar a rede. Diga: e por que agora você quer tornar a pegar? Diga: o que Deus falou lá atrás permanece aqui na frente. Diga: em uma fogueira Pedro negou, mas em uma fogueira acesa Pedro disse o quanto amava. Diga para ela: a chama ainda está acesa. Fala com vontade que a chama ainda está acesa. Se coloque de pé, por favor, que eu quero orar por você agora. Mandaram, eu não vi nada, eu não vi milagre, eu não vi ninguém ser batizado com o Espírito Santo. Calma, Pedro não viu milagre nenhum, até empurrar o barco. Pedro até então não tinha visto milagre nenhum, até emprestar o barco. Essa noite a pedida é: me dá o teu barco, empurra ele mais para dentro da água, e depois eu te lanço na geografia que eu quero. Agora eu quero saber se você vai ter a mesma disposição de barco cheio como ele estava vazio. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico ou está afastado da igreja? Levante a mão que eu estou conhecendo. Todos aqui são evangélicos, gente? Todos são? Graças a Deus. Eu quero convidar você que tem uma chamada de Deus, e você sabe o que Deus tem na sua vida, e não precisa a igreja trazer pregador de fora para dizer o que Deus tem na sua vida. Você sabe o que você ouviu de Deus. Você sabe que Deus já falou ao seu respeito. Mas eu estou pregando para pessoas preparadas para um grande propósito, um grande chamado. Mas algumas noites frustrantes, alguns dias frustrantes, algumas decepções e alguns traumas afastou você um pouco do propósito que Deus queria. Eu quero convidar você a esse altar, a receber a chama de volta ardendo dentro de você. Eu não sei o que foi que te paralisou, que te fez pegar na rede e voltar para o mar de novo, sendo o tempo de você estar atento para o tempo novo que chega. Se prepare para o que Deus coloca na tua mão, e é coisas grandes. Eu quero você no altar, você que precisa de um renovo de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, mas ainda crê que Deus batiza. Você que tem uma chamada de Deus, mas você está paralisado, você entrou no cabelo, você sabe o quanto Deus conversou com você hoje, você sabe. Eu poderia, aleluia, querer que essa igreja virasse cambalhota, plantasse bananeira, mas Deus hoje nos sentou e nos conversou conosco para nos dizer: você que tem um barco vazio, se eu te pedir ele cheio, você me dá? Você quer alma, mas você quer ter alma com o teu barco cheio. E eu quero ver a tua capacidade de abrir mão do que eu te dei para servir o meu reino. Deus quer saber se a gente somos fiéis a Ele pelo que Ele é ou pelo que Ele tem para nos dar. E eu sei que não só tem essas pessoas aqui. E você precisa vir nesse altar, porque o que Deus tem na sua vida vai além das suas necessidades e das suas crises. Eu quero você que precisa de uma cura física, vem para o altar. Você que precisa de uma cura na... Quando Eliseu recebeu a capa de Elias, ele estava na 12ª junta de boi. Quando a capa passou sobre ele, ele disse: deixa-me despedir dos meus pais e da minha mãe, do meu pai e da minha mãe. Elias disse: vai, mas sua responsabilidade foi dizer. Sabe o que foi que Eliseu fez? Pegou os arados que arava a terra com os bois, fez uma fogueira, matou um boi, deu um churrasco e foi atender o chamado. Assim diz o Senhor: pode dar um adeus à sua vida antiga, porque hoje Deus te coloca dentro de um ciclo novo. Eu esperava mais em mandar uma senhora, de mim, de Deus, você tem isso aqui. Palavra camasté. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Aleluia, se desprenda de tudo e de todos. O que Deus tem é com você e em você. Primeiro Deus começou pelas beiradas, pediu o teu barco. Aí Deus já fez milagres que você precisava, mas você não deu ouvido ao que Deus tinha com você. Aí agora é necessário Deus dizer: já enchi o teu barco, agora tem. Deus vai suprir a área que precisa ser suprida, mas não vai abrir mão do que Ele tem na tua vida. Deus vai suprir as áreas que
Foi a tua palavra, Senhor, que foi pregada, não foi a minha. Sim, meu Deus. A multidão de Lucas 5, Senhor, não veio pelo milagre, não veio pela cura, não veio pela multiplicação de pão, veio por causa da tua palavra. Eu estou diante de uma igreja, Senhor, que não veio aqui por causa de uma pregadora de fora, por causa de um dia de festa, vieram aqui pela tua palavra. Senhor, e pelo poder que há na tua palavra, aonde estiver alguém que não é batizado com o Espírito Santo, mas que ainda crê, Senhor, nessa promessa, e essa promessa é para quem crê, começa a tocar agora em quem não é batizado, e mandar o que é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo. O segredo é glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, glória a Deus. A receita não mudou, a receita é a mesma, glória, 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 glória. Enquanto você vai dando glória, o Espírito vai descendo. Enquanto você vai dando glória, o Espírito vai descendo. Senhor, pela tua palavra, o Senhor pediu Marcos a
casa eu ministro, Senhor, um tempo não só de barcos cheios, mas também de vidas com chamas acesas para viver o que o Senhor ainda tem para eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder abraçar essa pessoa que está do seu lado, você abraça. Se você tem comunhão com ela, você abraça. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você tem comunhão com a pessoa que está do seu lado, você abraça ela, por favor. E diga para ela hoje, se inicia na sua vida um ciclo novo de Deus. Diga, o que Deus tem com você não vai abrir mão de nada. Diga, essa crise veio para revelar propósito. O barco vazio veio para revelar o propósito em você. Assim diz o Senhor, se prepare para viver o que você ainda não viveu e ainda não viu. Tem milagre de Deus em você. Começou no seu barco, mas vai terminar em você, diz o Senhor.